Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo do descritor 19.4. E o que é que diz esse descritor? Ele diz determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. Para a gente começar, eu procurei algo aqui para a gente relembrar essa ideia da subtração, essa ideia de completar. E aí eu trouxe essa situação aqui para a gente. Olha só. Gabi coleciona dados e bolinhas de gude. Veja, tá aí a Gabi com uma certa quantidade de dados e de bolinhas de gude. Viu? Aqui nós já podemos perceber, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Então, Gabi, ela tem 5 dados e 8 bolinhas de gude. Lá no final, ele pergunta o seguinte: de quantos dados ela precisa para que as quantidades de dados e de bolinhas de gude fiquem iguais? Então, já dá para a gente perceber aí que a quantidade de dados é menor do que a quantidade de bolinhas de gude. Então, o fato de você perguntar quantos faltam, não é isso? Quantos dados faltam para igualar a quantidade de bolinha de gude, já dá essa ideia de completar. E aí você segue. Eu poderia, de forma bem simples, colocar, já tenho 5. Para 8, então, faltaria o quê? 6, 7, 8. Poderia completar com 3, não é isso? Então, faltaria o quê? Mais 3 dados para igualar. Então, essa situação, ela já dá um pouco da ideia de completar na subtração, né? Só para a gente relembrar essa ideia. Aí vamos continuar agora, iniciando aqui a nossa aula com uma ideia bem básica da subtração. Na verdade, uma ideia não, né? Vamos começar conceituando a subtração. Vamos lá. Ora, eu posso afirmar que subtrair determinar a diferença entre dois números naturais. Então, a subtração é a operação que permite determinar a diferença entre dois números naturais. Para isso, nós precisamos exemplificar. Eu trouxe o seguinte: para exemplificar essa definição da subtração, eu coloquei aqui uma operação. Eu coloquei a subtração onde nós temos 867 menos 138, para a gente poder verificar dessa forma se o conceito ele corresponde ao que foi lido. Ora, para isso, nós vamos precisar utilizar o algoritmo. Então, nós vamos ter que armar esta subtração. Observem só. Vamos colocar aqui o primeiro termo. Percebam que esse primeiro termo, 867, ele é maior do que 138. Essa é uma característica desse primeiro termo, o qual nós vamos chamar de minuendo. Então, ó, o minuendo é 867. Ele deve ser o termo de maior valor. Esse primeiro termo na subtração, ele deve ser o termo de maior valor quando você for armar a sua subtração, viu? Construindo seu algoritmo. E vamos para o segundo termo, que é 138, não é isso? Antes da gente colocar aí o termo 138, vamos identificar aí as ordens. Vamos colocar unidade, dezena e centena, para a gente posicionar corretamente cada algarismo no seu lugarzinho. Então, vamos lá. Ó. Vamos colocar agora o 138. Temos aí o algarismo 8 nas unidades, o algarismo 3 nas dezenas e o algarismo 1 nas centenas. 138 é menor do que 867, porque esse valor é que nós vamos tirar de 867. Como é que nós vamos chamar esse termo? Nós chamamos esse termo de subtraendo, viu? O subtraendo ele pode ser igual ao minuendo ou menor do que ele. Ele só não pode ser maior, viu? Senão você não vai conseguir efetuar essa subtração. Você nunca vai encontrar aí a diferença. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar subtraindo.
né? Para mim começar a efetuar essa subtração, eu vou ter, ó, que organizar aqui minhas ideias da seguinte forma. Uma subtração, ela inicia da menor ordem para a maior. Então, nós vamos começar aqui, ó, a partir das unidades, viu? E aí, depois dezenas e depois centenas. Subtraímos, então. Ó, vamos subtrair aqui 7 menos 8. Eu posso retirar 8 de 7? Tenho 7. Será que eu posso retirar 8? Aí você vai me dizer, não, professor, não podemos. Então, o que é que nós vamos fazer? Desagrupar a ordem seguinte. No caso, a ordem das dezenas. Nós vamos retirar aqui, ó. Nós temos 6 dezenas e vamos retirar uma dezena. Vamos retirar uma dezena. De 6 dezenas, retiram uma, ficam com 5. Essa uma dezena, não é isso? Ela agora vai corresponder a 10 unidades. Então, eu vou levar ela para as unidades. Então, eu já tenho 7 unidades. 10 mais 7 é igual a 17. Dessa forma, ó, nós tornamos agora o 7 menos 8 possível, porque o 17 agora é maior do que o 8. 17 menos 8 é igual a 9. Tá, e agora vamos para o algarismo das dezenas. Percebam que agora, ó, era 6, nós tiramos 1, agora ficou 5. Fiquem atentos para esse detalhe. Então, ó, 5 menos 3 é igual a 2. E 8, aqui na ordem das centenas, olha aqui, ó, 8 e 1. 8 menos 1 é igual a 7. Temos aí o resultado dessa subtração, 729, que corresponde ao quê? 729 corresponde ao termo que nós vamos nomear de resto ou diferença. Esse seria o resultado da subtração. Dessa forma, nós conseguimos revisar aí de forma bem simples os termos da subtração e o algoritmo. Como é que nós podemos efetuar o algoritmo? Nós vamos precisar nas situações que nós teremos a seguir. Nesse momento, eu vou trazer aqui alguns problemas que envolvem essa ideia de completar, para ver se a gente consegue deixar bem firme essa ideia de completar. Vamos lá. Ora, nessa primeira situação, eu coloco o seguinte: meu álbum completo terá 80 figurinhas, já tenho 63. Quantas faltam? É uma ideia da subtração. Aqui, no caso, nós vamos usar uma subtração para determinar isso. Então, nós temos que identificar aqui, ó, quem é o minuendo, que é o termo de maior valor, e o minuendo aqui, ó, vai ser 80. E quem é o subtraendo, que é o termo de menor valor, aquele que vai ser retirado do minuendo. Então, nós temos aqui 63. Pronto, já defini que é uma subtração, já encontrei o minuendo, que seria 80, vamos colocar aí as ordens, é isso? Unidade e dezena, esse número formado por 2 ordens, e vamos colocar o subtraendo, que é o valor que nós vamos retirar desse 80. Então, vamos lá, armando a nossa subtração, algoritmo pronto, vamos começar a efetuar. Ó, percebam, nós vamos começar da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior, unidade, dezena. Primeiro, algarismo das unidades. E eu vou tirar aqui, ó, 3 de 0. Tem como eu fazer isso do jeito que está aí? Não, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Desagrupar a ordem das dezenas. Retiro uma dezena, viu? Vão ficar agora 7. Essa uma dezena, ela corresponde a 10 unidades. Já tem o 0 nas unidades, 10 mais 0 é igual a 10. Pronto. Agora, nós podemos subtrair, ó. Está aqui, ó, meu minuendo agora 10 é maior do que o subtraendo 3. Então, podemos efetuar. 10 menos 3 é igual a 7. Agora, a ordem das dezenas. Nós tínhamos 8, retirou 1, agora ficou 7. Não é isso? 7 menos 6. 7 menos 6 na ordem das dezenas é igual a 1. Então, está aí
a nossa diferença correspondente a 17. Então, eu posso responder a pergunta: quantas faltam? Faltam 17 figurinhas para completar meu álbum, viu? A ideia de completar, ela se dá também, se dá através de outras formas de resoluções, de outras estratégias. Vamos colocar aqui. Me surgiu aqui, nesse momento, uma ideia para a gente firmar esse completar dentro da subtração. Ora, nós temos 63. Vou ver se eu consigo colocar aqui. 63. Pronto, nós temos que chegar a quanto? A 80, não é isso? Quanto falta? Quanto falta para 80, já que eu tenho 63? Eu poderia pegar o 63 aqui e somar mais 7. 63 mais 7 ia ficar quanto? 63 mais 7 ia ficar 70, não é isso? Tenho 70 agora. Faltam quanto para 80? Para 80 falta 10, né? Então, 70 mais 10 é igual a 80. Pronto. Aqui eu determino também o resultado da minha diferença 17. Percebam que eu somei aqui mais 7 e somei aqui mais 10. 10 mais 7 é igual a 17. Viu? Esse é um cálculo, outra estratégia, na verdade, que você pode representar essa ideia de completar. Viu? Então, existem várias estratégias para você chegar a um resultado que você quer em qualquer uma das operações. O importante é que você consiga perceber, dentro da questão, essas possibilidades. Aí você vai ter que entender, leia, compreenda, imagine, pense, bole outras estratégias. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, nós temos agora o praticando. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática essas ideias que foram já pensadas anteriormente. E para o nosso praticando, eu trouxe a primeira questão da seguinte forma. É uma questão do SAEME, Pernambuco, que diz o seguinte: Marcos percorreu 15 quilômetros de uma corrida, cujo trajeto total é de 45 quilômetros. Quantos quilômetros ele ainda precisaria percorrer para completar essa corrida? Pronto, nós já determinamos aí a ideia aqui de completar, não é? Quantos quilômetros ainda precisa. Né? Ele tem que completar, já andou 15, então ele tem que completar esses 15 até chegar a 45 quilômetros. Primeira ideia que surge aí é uma subtração, então vamos utilizar o algoritmo. Pronto, temos aí o nosso minuendo, que é a quantidade total percurso que ele vai fazer. Nós temos aí o minuendo, não é isso? Vamos determinar aqui as suas ordens, unidade, dezena, e vamos colocar o subtraendo. Quem é o subtraendo? O 15 aqui, que foi a quantidade de quilômetros que ele já percorreu, os 15 quilômetros. Então, vamos colocar aqui. A diferença que nós encontrarmos, ela vai completar esses 15 quilômetros, chegando a 45. Então, vamos verificar isso. Ora, uma subtração bem simples, onde nós vamos começar aqui pela ordem das unidades, subtraindo 5 menos 5. 5 menos 5 é igual a 0. E na ordem das dezenas, 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. Temos aí, então, como diferença, como a nossa diferença, 30, ou seja, faltam 30 quilômetros para ele completar esse percurso. Tudo bem? Então, está aí mais uma estratégia, não é isso? Utilizando o algoritmo, e aí você pode lembrar da estratégia que nós colocamos anteriormente e verificar se dá certo. Completando lá 15, mais um valor, para ver se você vai chegar a 30. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão 2. Então, resposta correta, letra B, 30. Vamos lá para a questão 2. Na questão 2, ele diz o seguinte: o preço de uma moto é R$ 8.696. Júlio quer comprá-la, mas possui apenas R$ 6.676. Quantos reais faltam para que ele possa comprar a moto?
essa ideia de quanto falta, né, ela já induz a ideia da subtração de completar. Então, vamos procurar aqui dentro do nosso enunciado quem é o minuendo, já que é uma subtração. O minuendo, ó, é o termo de maior valor, 8.696. E vamos retirar dele a quantidade que ele já tem. Então, subtraindo vai ser 6.000, vamos colocar aqui as ordens, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, e o subtraindo, que é 6.676. Vamos armar aqui o nosso algoritmo. Armado aqui o nosso algoritmo. Lembrando, nós vamos efetuar, ó, a partir da menor ordem, a ordem das unidades. Ou seja, da direita para a esquerda. Então, ó, ordem por ordem, até chegar à unidade de milhar. Subtraímos nas unidades. 6 menos 6. 6 menos 6 é igual a 0. Não é isso? Temos agora na ordem das dezenas, 9 menos 7. 9 menos 7 é igual a 2. E temos aqui na ordem das centenas, 6 menos 6. 6 menos 6 é igual a 0. Na ordem das unidades de milhar, temos 8 menos 6. Então, vamos subtrair aí, ó, 8 menos 6. 8 menos 6, 2. Então, quantos reais faltam para que ele possa comprar a moto? Faltam R$ 2.020. Olha aqui, ó, resposta correta, letra B, R$ 2.020. Tudo bem? R$ 2.020. Cuidado, aqui nós estamos trabalhando subtração, mas, ó, se você não ficar atento à sua leitura, numa prova ou em uma atividade avaliativa que você vai fazer, que tem inúmeras operações, quando você lê, você tem que perceber qual é a operação que você vai usar. Senão, ó, uma dessas respostas aqui vai fazer você errar. Se você leu rapidamente e entender o que é uma adição, quando você somar aqui, ó, 8.696 mais 6.676, você vai chegar aqui a 15.372 e realizar uma adição e marcar como resposta. Por isso, a leitura é importante. Você tem que ler, conseguir interpretar e, a partir daí, definir qual é a operação que você vai usar. Tudo bem? Fiquem atentos. Então, vamos lá para a questão 3. Na questão 3, nós temos o seguinte. Uma questão da SAEM Pernambuco. Marcelo tem 47 figurinhas. Desculpe. Marcele tem 47 figurinhas da Copa do Mundo e Rodrigo 92. Quantas figurinhas Marcele precisa comprar para ficar com a mesma quantidade de Rodrigo? Então, ó, nós temos outra subtração, onde nós vamos efetuar aí a subtração para encontrar o valor que vai completar aí a quantidade de figurinhas que Marcele tem para chegar até a quantidade que Rodrigo tem. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos identificar aqui quem é o meu minuendo. Observe que aparece de início aqui 47. E essa ordem ela não deve ser considerada. O primeiro número que aparecer vai ser o minuendo, o segundo vai ser o subtraendo. Nada disso, viu? Nós temos que procurar aqui o nosso minuendo. E eu entendo aqui, ó, que Rodrigo tem a maior quantidade. Então, 92 vai ser o nosso minuendo. Então, 92. 92 tem duas ordens, unidade, dezena. Vamos colocar agora o nosso subtraendo, que é a quantidade de figurinhas que a Marcele tem. Então, 47. Vamos colocar aqui o 47, também com duas ordens. Ó, armando nosso algoritmo, subtraímos agora. Vamos subtrair aqui, ó. Subtraímos 2 menos 7. 2. Será que eu posso retirar 7 de 2? Professor, não dá. Então, vamos desagrupar a próxima ordem, que é a ordem das dezenas. É a ordem maior, não é isso? Então, vamos retirar uma dezena, vão ficar 8. E vão, ó, 10 unidades. Eu já tenho 2 aqui, ó.
o 10 que veio mais 2 vai formar 12. 12 é maior do que 7. Agora nós podemos subtrair. 12 menos 7 é igual a 5. E 8 menos 4, aqui nas dezenas, é igual a 4. Então, quantas figurinhas Marcelo precisa? Marcelo precisa de 45 figurinhas. Resposta correta, letra A. Está aí a letra A. Ok? Mais uma subtração. Fiquem atentos com esse desagrupamento, viu? E lembrem-se do valor que vai ficar depois que for desagrupado. Então, nós temos o seguinte, questão de número 4. Vamos lá para a questão de número 4. Em um jogo, Vera fez 352 pontos e Samuel fez 237. Quantos pontos Samuel deverá fazer para empatar com Vera? Ora, vamos lá determinar aqui quem é o nosso minuendo nessa subtração, viu? Nós já temos aqui 352 e temos 237. A quantidade de pontos que Vera fez foi 352. Esse é o maior valor. Então, vamos tornar ele o quê? O minuendo. Esse número tem 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Vamos colocar o nosso subtraendo, que é a quantidade de pontos que fez Samuel, né? Está tentando alcançar aí Vera na quantidade de pontos. Então, vamos colocar aqui 237. Armado a nossa subtração, o que é que nós vamos fazer agora? Efetuar, não é isso? Vamos efetuar, levando em conta, ó, que você tem que lembrar que nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena, e a menor ordem é a ordem das unidades. Então, subtraímos a partir da menor ordem, da direita para a esquerda. Eu tenho 2. 2 menos 7. Dá para me retirar as 7 de 2? Será que dá? Não dá, não é? Para retirar 7 de 2, então o que é que nós vamos fazer? Desagrupar a ordem imediatamente superior, a próxima ordem, que seria a ordem das dezenas. Retiro uma dezena, eram 5, agora vai ficar 4, né? Vai ficar 4. Essa uma dezena que nós retiramos vai para a ordem das unidades. Então, uma dezena corresponde a 10 unidades. 10 mais 2, 12. Então, temos agora 12. E 12, ó, é maior do que 7. Então, podemos subtrair. 12 menos 7 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Vamos para a ordem das dezenas. Tenho agora 4. Ó. Eram 5, tirei 1, ficou 4 dezenas. 4 menos 3. 4 menos 3 é igual a 1. E temos aqui na ordem das centenas, 3 menos 2. E 3 menos 2 é igual a 1. Então, quantos pontos Samuel deverá fazer para empatar com Vera? Samuel deverá fazer 115 pontos. Não é isso? Resposta correta, letra A. Está aí, letra A. Mais uma subtração feita dentro dessa situação problema. Vamos agora para a questão 5. Na questão 5, nós temos o seguinte. Flávio comprou um caderno de 200 folhas. Ele já usou 104 folhas desse caderno. Observem aí. Então, o caderno tinha 200 folhas. Ele já usou, ó, 104 dessas folhas. Quantas folhas sem uso, que as folhas estão em branco, que ele ainda não riscou, ainda restam no caderno de Flávio? Como é que nós vamos fazer? Ora, nós vamos determinar quem é o minuendo, a quantidade total de folhas que o caderno tem. Então, é 200, né? É o termo de maior valor. Então, vamos colocar aí o nosso minuendo. Nosso minuendo aí, 200, ele tem 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Viu? E vamos retirar dele aí as folhas que já foram usadas. 104 folhas. Vamos lá, colocar aí os 104 folhas. Está aí, ó.
4 nas unidades, 0 dezenas e 1 nas centenas. Então, armado aqui a nossa subtração, vamos lembrar da regra que eu tenho que iniciar da direita para a esquerda, ou da menor ordem para a maior. Nós temos inicialmente aqui, ó, 0 menos 4. Dá para me tirar 0, ou dá para me tirar 4 de 0? Né? De forma alguma, não posso. Então, vamos desagrupar a maior ordem aí que nós temos. Dezena é a próxima, não é? Eu posso retirar das dezenas, dezena também é 0. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar das centenas. Ó, vamos retirar uma centena. Se eu tenho 2 centenas, retiro uma, eu vou ficar com uma centena. E vão quanto? Vão 10 dezenas. Ora, 10 dezenas. Agora eu posso retirar uma dezena para levar para as unidades. Ó, retirando uma dezena, ficam 9 dezenas. E vai quanto? Uma dezena para a ordem das unidades, vão 10 unidades. 10 mais 0 dá 10. Agora nós podemos subtrair. Vamos subtrair aqui, ó. 10 menos 4. 10 menos 4 é igual a 6. Temos agora aqui, ó, 9. 9 menos 0 é igual a 9. E temos aqui, ó, 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Encontramos aí o nosso resto ou diferença igual a 96. Então, quantas folhas sem uso ainda restam no caderno de Flávio? Ora, no caderno de Flávio restam 96 folhas sem uso. É isso? Resposta correta, letra A. Observem só, para determinarmos essa diferença, nós tivemos que fazer a leitura, identificar qual era a operação, identificamos que é uma subtração. Eu vou lá no texto e identifico quem é o minuendo e quem é o subtraindo, para me poder calcular corretamente. Viu? Por isso que eu digo, a leitura é importante. Quando você lê, você destaca os termos que você vai usar, né? Os valores que aparecem e como é que eles vão ser organizados no seu cálculo, você consegue chegar à resposta correta. Viu? Com essa questão, finalizamos a nossa aula de hoje. Eu vou deixando um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.